Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 16 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Não vos atribuleis, pois, pelo que haveis de comer ou de beber. Não fique em suspenso o vosso espírito. As gentes do mundo é que procuram todas essas coisas. Vosso Pai sabe que delas tendes necessidades. Lucas 12, 29 a 30. Meta do mês: desenvolver o amor e a justiça na construção da paz. Sacrificando-se, encontrará a paz. André Luiz, no livro Agenda Cristã. Meta do dia: reconcilia-te com o teu próximo, reparando quaisquer injustiça na construção da paz interior. Sugestão para a sua prece diária. Prece pelos desafetos e pessoas que você necessita reconciliar-se. Graças a Deus. Bondoso Jesus, nesta manhã de domingo, nós queremos te agradecer pela noite que passou, pelo descanso de nosso corpo físico, agradecer pela casa, pelo espaço em que nós habitamos. Queremos também, Jesus, pedir para que nos dê força, coragem, entendimento, para reparar o mal que fizemos ao nosso próximo. Muitas vezes no dia a dia, nós faltamos com a caridade, com os nossos amigos, com as pessoas que moram conosco, com os nossos familiares. E queremos, Jesus, ter as condições de reconhecer as nossas falhas e poder repará-las. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, domingo, em nossa casa espírita, nós temos agora de manhã, a partir das 8 horas, as atividades de campanha. E realizamos a campanha de Fraternidade Alta de Souza. E no finalzinho da tarde, às 6 horas, realizamos o culto do Evangelho no lar, transmitido pelo YouTube de nossa Casa Espírita. Então, fiquemos ligados, busquemos durante o dia sintonizar com Jesus, buscar leituras edificantes, para que a gente consiga, de fato, estar ligados a Jesus. Amanhã, só para lembrar, é o dia da triagem fraterna. Então, se você anda desgostoso, entristecido, deprimido, com ideações suicidas, se você já tentou suicídio, se você anda com dificuldades relacionadas às drogas, ao sexo, aos relacionamentos, você já pensou em fazer um tratamento espiritual? Então, toda segunda-feira, às 8 horas da noite, a nossa casa espírita está com as portas abertas para te atender. Então, pode vir. A nossa casa espírita está sediada no bairro Jardim Primavera, no finalzinho da Avenida Brasil. Caso você queira fazer o tratamento, mas está acamado ou reside em outro município, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp 66984667110. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus, nos quadros da luta. Ele, porém, ouvindo, disse: os sãos não têm necessidade de médico, mas os que estão doentes. Mateus, capítulo 9, versículo 12. Então vamos para a mensagem de Emmanuel. Nos quadros da luta.
Se já acendeste a luz do conhecimento superior na própria vida, não desdenhes estendê-la aos ângulos da jornada, que ainda mostrem a antiga dominação da sombra. Disse-nos o Senhor: eu não vim para curar os sãos. E nenhum de nós recolhe os talentos do céu para encarcerá-lo na torre do egoísmo, a pretexto de sustentar a virtude. Não ouvides, agora que te refazes ao contato do divino médico, aqueles enfermos da própria senda que se nos afiguram perseguidores na marcha de cada dia. Nossos desafetos do passado, qual acontece com os nossos amigos do pretérito, nos rodeiam em toda parte. Reencarnam-se antes de nós, retomam os laços físicos ao pé de nosso roteiro, ou reaparecem ao nosso lado quando a nossa experiência na carne já se encaminha na direção do crepúsculo. Aqui são as criaturas que nos hostilizam no templo doméstico, ostentando o título de familiares queridos. Ali surgem na feição de companheiros repentinamente arrebatados à incompreensão e, mais além, às vezes, nos partilham a estrada até mesmo na condição de filhos de nosso amor. Entretanto, é preciso considerar que não iluminamos para fugir às trevas, nem nos fazemos fortes para esquecer os fracos. É imperioso saibamos transportar conosco, nos braços do serviço e da paciência, os próprios adversários reencarnados, muitas vezes credores de nossa vida, sem cujo auxílio não nos retiraremos do vale da indecisão. Unge-te de carinho e devotamento e ampara com segurança a quantos te fazem padecer e chorar. As mãos ingratas ou infelizes, os corações enrijecidos e as almas doentes que nos cercam constituem hoje a colheita de nossa própria sementeira de ontem no terreno do destino. Imprescindível nos disponhamos a ajudá-los, restaurando-os para o bem, porque somente assim alijaremos dos próprios passos os espinheiros envenenados que amontoamos imprevidente em nosso próprio caminho. Quando estiveres sob o impacto de tribulações e de agravos, não identifiques dessa forma, por onde passes, a lâmina da perversidade ou ferrete da culpa, mas sim a moléstia da ignorância ou a chaga da própria dívida, para que, usando a caridade incessantemente, possas partir dos sofrimentos da noite para as alegrias do grande alvorecer. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Escrínio de Luz, da editora O Clarim, capítulo Nos Quadros da Luta. Meus amigos, esta mensagem de Emmanuel, ela esclarece muito a nossa existência, de como que nós estamos ligados a Jesus. Como o Cristo diz que não são os sãos
que precisam dele, né? Mas aqueles que estão doentes. Então, a importância de nós acendermos luz. Essa luz do conhecimento do Cristo. A partir do momento que nós deixamos essa luz de Jesus entrar em nós, brilhar em nós, nós vamos ter condições também de brilhá-la a todos. Por isso que é muito importante nós buscarmos o equilíbrio durante no nosso dia, inclusive à noite, para que a gente não perca essa harmonia com o Cristo. Porque se a gente vive lendo coisas desagradáveis, vendo filmes desagradáveis, então tudo isso vão trazer para nós um grande desequilíbrio, porque vão criando quadros mentais ao nosso redor, porque nós vamos criando isso, e nós vamos adoecendo. E quando a gente perceber, nós já estamos envoltos em obsessões e grandes dores. Por isso que é importante nós buscarmos sustentar em nós as virtudes. Porque se nós ficarmos ligados só ao egoísmo, ao buscar em nós mesmos, né, o, o nosso íntimo ali de querer aparecer para os outros, sempre estar em voga, né? Então a gente começa a trabalhar em nós, como diz o Emmanuel, encarcerando o egoísmo, achando que é uma virtude, né? E aí ele nos diz logo em seguida: não devemos esquecer, agora que te refazes ao contato do divino médico. Então, como nós estamos tendo conhecimento do Cristo de uma maneira diferente hoje, na nossa encarnação atual, então nós não podemos perder a oportunidade de estar sempre com Ele. E como que a gente vai sempre estar com Jesus? Fazendo o que Jesus pediu que nós fizéssemos. Então, aí é importante buscar nas pessoas que estão ao nosso lado, muitas delas podem ser nossos desafetos de vidas anteriores, porque o que acontece conosco em relação a pessoas que a gente não simpatiza? Por que tem outras que a gente já simpatiza tanto que num encontrar ali de horas, a gente já abre toda a nossa vida para aquela pessoa? Então, é ir buscando no dia a dia esses laços para que sejam reparados, superando as antipatias, superando essa malquerência com a pessoa, porque é um esforço que nós temos que fazer. Ah, eu não gosto da pessoa, eu não quero ficar perto da pessoa. Não, nós temos que ir trabalhando conquistas que vão nos melhorar nessa situação. Senão, daqui a pouco, a gente não vai viver com ninguém, porque a gente quer escolher só aquelas que a gente se simpatiza. E na nossa vida do dia a dia, a gente se depara com pessoas que simpatizam conosco, pessoas que não simpatizam. E aí temos que estar com elas. E elas são aquelas que vão nos burilar, que vão nos encaminhar para Jesus. Então, elas estão aqui conosco para a gente estreitar os laços. Como disse na agenda da Reforma Íntima de hoje, né? Que nós temos que criar situações para reconciliar com o nosso próximo, reparando a injustiça que nós fizemos no passado. Então, meus amigos, nós poderíamos aqui discorrer mais sobre esse assunto, mas não fica muito longo o nosso vídeo. Vamos buscar sempre sintonizar com Jesus, buscar sempre fazer o bem. E fazer o bem é ser caridoso, ser fraterno, ser benevolente. Vamos fazer prece? Graças a Deus, bondoso Jesus, com a mensagem desta manhã, nós consigamos
trabalhar no nosso coração, as modificações íntimas, para estarmos ligados a Ti. Desenvolver a simpatia, desenvolver a empatia para com aqueles que nós não gostamos tanto e por aqueles que também não gostam de nós. Que consigamos, Jesus, na trilha que nós nos encontramos, reparar o mal que fizemos outrora. Fica conosco, graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um dia maravilhoso, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.